Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouco sobre fisiologia cardiovascular 3, né? Circulação, microcirculação e sistema linfático. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre circulação. Então, a gente sabe, né, que no nosso corpo nós temos artérias, arteríolas, veias, capilares, vênulas. E como é que funciona essa divisão? Então, vamos começar ali do começo. Nosso coração. Então, ali no coração, né, ali, parte ali do ventrículo esquerdo, a gente tem a aorta. Essa aorta é uma artéria. E aí vai passando artéria, passa ali. E aí depois, essa aorta, ela vai ter um ramo final, né? Ramos finais, que são as arteríolas. Essas arteríolas vão passar para os capilares. Dos capilares vai ter a vênula, que aí já começa ali a questão do retorno venoso, né? A drenagem ali. E em seguida veia. Aí no caso, as veias do nosso corpo e aí principalmente ali a nossa veia cava, tá? E aí depois volta pro coração e aí faz toda aquela circulação ali, né, cardiovascular que a gente conhece. E aí a gente vai entender um pouco o que é cada um. Então vamos lá. As artérias vão transportar sangue sob alta pressão, então a pressão ali nas artérias vai ser muito alta. Elas têm paredes fortes e nelas o sangue vai fluir em alta velocidade. Então todos esses fatores justificam muito o fato que a gente consegue sentir o pulso arterial. Já as arteríolas são os pequenos ramos finais do sistema arterial. E aí o sangue vai ser liberado para os capilares. E aí lá que a gente vai ter, né, a nutrição. E sem contar também que essas arteríolas, ela tem aquela capacidade que a gente já falado, de fazer vasoconstrição ou vasodilatação, né? E aí a gente pode ver a multiplicação do diâmetro dela. Os capilares é como eu falei, então a gente vai ter a nutrição ali, troca de líquidos, nutrientes, eletrólitos, hormônios e outras substâncias entre o sangue e o líquido intersticial. Eles podem ter numerosos poros. As vênulas vão coletar o sangue dos capilares e vão formar veias progressivamente maiores, então vai aumentando. E as veias vão transportar o sangue das vênulas de volta para o coração. E as veias também vão atuar como reservatório de sangue, as paredes são finas. Assim, tem músculo ali, né, capaz de contrair e expandir. E é isso. E aí aqui a gente tem aqui a área de seção, que eu deixei esse slide, porque ele é até bem interessante. O que é essa área de seção? Então, você vai imaginar, quando você corta um vaso sanguíneo, você olha a abertura circular dele de frente. E isso é a seção transversal. A área de seção transversal total é a soma dessas aberturas de todos os vasos daquele tipo no coração. E aí, se você for olhar, aqui tem até o número, aqui ó. A aorta, ela é um tubo grosso, né, forte, mas a área total é pequena, de 2,5. Já as artérias e as arteríolas, elas são mais finas, mas a gente tem muita. Gente, tem muita. A microcirculação é absurda. Tanto que a gente até hoje está tendo muitos estudos sobre infarto de microcirculação. Vocês sabiam disso? A gente fica só pensando no infarto por conta da oclusão de coronária, mas não. Hoje em dia, o infarto de microcirculação é muito estudado, né? Porque é uma coisa que acontece, imagina, você tem um coração ali, né, sua microcirculação forma vários focos de infarto. Não é um infarto grande, né, igual um infarto de coronária, mas se você começar a juntar vários microinfartos, imagina, no final o seu coração vai sofrer muito, até chegar uma hora que não vai aguentar, né? E aí os capilares, eles são microscópios, mas tem milhões. E aí a soma deles é o maior que tem, que é 2.500. Tá? E depois nas veias o sangue vai se juntando de novo e a área vai diminuindo até chegar nas veias cavas, que são só 8, tá? E aí isso é importante porque quanto maior a área total, mais devagar o sangue passa. E aí, por exemplo, no coração e na aorta o fluxo vai ser rápido. E já nos capilares a gente tem um fluxo lento. E isso é bom, por quê? Porque é ali nesse fluxo lento que eu consigo ter troca de oxigênio, nutrientes e resíduos. Porque você pensa, imagina, se esse sangue passar super rápido ali, como que você vai conseguir nutrir esse tecido? Não vai, né? Porque vai estar muito rápido. E aí, nas veias, o sangue vai acelerar um pouco de novo, voltando pro coração, tá? Essa daqui é outro gráfico. Gente, eu também não sou muito fã de gráfico, tá? Mas aqui a gente consegue ver as pressões no nosso corpo, né? Principalmente ali. Então, a gente vê aqui, ventrículo esquerdo. Não tem nem explicação, né? Então, é uma pressão que varia, né? É na diástole e na sístole. Depois, a aorta
sempre alta, então a gente também lembra daquela fisiologia cardiovascular quando a gente falava do ciclo cardíaco, né? Que para abrir ali a válvula, a gente precisa que as semilunares, né? A gente precisa que essa pressão do ventrículo esteja maior do que a da aorta. E aí a gente consegue ver aqui, ó, como que a pressão da aorta é alta, né? Aí depois grandes artérias, pequenas artérias, arteríolas, e aí vai descendo. Até chegar aqui, ó, capilares e veias, pressão bem baixinha, tá? E é legal até que aqui a gente mostra até as veias pulmonares, né? Que no pulmão a gente não pode ter ali aquela pressão alta, né? Tanto que a patologia que a gente encontra no pulmão quando a gente tem pressão alta ali nele, hipertensão pulmonar. Gente, hipertensão pulmonar é gravíssimo. Assim, evolui até para hipertensão de ventrículo direito, é tenso. E aí agora a gente vai falar um pouco de fluxo. Eu até ia dessa aula na P2 enganada, né? Porque eu não sabia que separava, né? Mas aí o que acontece? O fluxo, ele vai ser determinado por dois fatores. Então, diferença de pressão sanguínea entre as duas extremidades do vaso e resistência vascular. E aí a gente vai ter aquele lei de Ohm, que é fluxo é igual diferença de pressão dividido pela resistência. E aí lembra que eu falei lá daquele quadrinho, né? Que é o seguinte... Fluxo, a gente consegue ver, no caso, a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes, por que a gente tem que ter diferença de pressão? Porque, assim como todo o nosso corpo, né, o sangue ele vai se movimentar por diferença de pressão. Era isso que aconteceu no coração, é isso que vai acontecer também na nossa circulação. Então, diferença de pressão faz o fluxo e o movimento. Ou seja, isso faz o sangue não coagular, porque se eu tenho um sangue parado, isso vai dar ruim. Se eu tenho um sangue que tá muito rápido, isso também vai dar ruim. E, além disso, eu também vou conseguir fazer uma hematose forte, eficiente. E aí, lembra, se eu tenho uma diferença de pressão menor, eu vou ter aumento de pressão arterial. Se eu tenho aumento de diferença de pressão, eu tenho diminuição da pressão arterial. Que lembra daquele quadrinho que eu coloquei pra vocês? Eu vou até depois mostrar no final da aula. Não, daqui a pouco eu mostro. E aí isso vai ilustrar bem. E aí eu já vou falar mais um pouco sobre essas coisas, tá, gente? Eu vou explicar o que é a diferença de pressão, essas coisas. Aí eu só tô mostrando primeiro as fórmulas pra vocês. Então isso tudo aqui, ó, são todas fórmulas que são iguais, né? Então, a gente só vai mudar ali o local, mas lembrando, se a resistência aumentar, o fluxo diminui. E aí, se você pensa em que? Vasoconstrição. Então, quando eu tenho vasoconstrição, a minha resistência aumenta e o meu fluxo diminui, tá? Mas eu vou mostrar aquela outra quadrinho depois. Eu vou até, depois de sair daqui, eu mostro. E aí, o que acontece? Como eu falei, se a diferença de pressão aumentar, o fluxo aumenta. Diferença de pressão é diretamente proporcional ao fluxo. Já a resistência vascular é inversamente proporcional ao fluxo. Tá, Vitória, então você quer dizer que então, quando eu aumento a diferença de pressão, eu tenho aumento do fluxo. Agora, se eu diminuo a resistência, eu tenho aumento do fluxo. Exatamente isso daqui, tá? Outra coisa muito importante. Quanto menor a resistência, eu vou ter um diâmetro maior e um maior fluxo, tá? Então, e aí você pensa, assim, isso aqui é um exemplo clássico. Peguei uma mangueira de coisa água, sabe? De molhar planta, de molhar planta. Essa mangueira, ela tem um diâmetro assim, eu tenho duas mangueiras, uma com diâmetro assim, outra com diâmetro assim. Tá passando água aqui nessa mangueira. Vocês pensam comigo, essa daqui, ela tem maior resistência. E essa daqui tem menor resistência, né? Porque lembra, Vitória, o que é resistência mesmo? Lembro que eu falei pra vocês, resistência vocês assemelham com dificuldade de passar ali nesse local. No caso, eu falava do vaso, lembra? Resistência vascular periférica é a dificuldade que o sangue tem de passar no vaso. Se eu tenho um diâmetro pequenininho, eu vou ter uma dificuldade maior. Então, eu tenho um aumento dessa resistência. Agora, se eu tenho um diâmetro grande, eu tenho menos dificuldade. Então, eu tenho menos resistência. Ok, Vitória, entendi isso. Então, maior resistência, diâmetro menor. Agora, menor resistência, diâmetro maior. E aí você pensa comigo, em qual dessas duas mangueiras eu vou conseguir passar mais água?
Obviamente, nessa daqui. Então, logo eu consigo perceber, né, que quanto menor a resistência, eu tenho um diâmetro maior e um maior fluxo, tá? Outro conceitozinho aí pra vocês. E depois vai tudo juntar. Resistência periférica total é sempre 1. E agora a gente vai para o... dizer assim o que é fluxo. Então, a gente tem aí 2 tipos de fluxo. 3, na verdade, principais aí. Então, a gente tem o fluxo laminar, o fluxo parado e o fluxo turbulento. Vamos começar pelo fluxo laminar. O fluxo laminar é esse daqui. Então, a gente consegue perceber que o sangue, ele passa rápido aqui no meio, mas aqui na borda, tá vendo que ele atrasa um pouco? Esse é o chamado fluxo laminar. E por que ele é assim? Ele é um movimento suave e paralelo do sangue em lâminas dentro do vaso. A camada central se move mais rapidamente do que as camadas próximas à parede do vaso. Esse fluxo reduz a resistência e ajuda a prevenir coagulação. Ele é essencial para uma hematose eficiente e troca de gases nos capilares. O sangue mais periférico vai ter um fluxo lento para ajudar a atravessar o sangue do outro lado. Então, nós temos vários fatores que vão beneficiar o nosso corpo por conta desse fluxo laminar. Vou falar 3 aqui para vocês. Primeiro, eu vou ter uma nutrição mais eficiente, porque você pensa comigo, se eu consigo atrasar mais o fluxo na borda, é na borda que eu faço troca, é na borda que eu faço nutrição, é na borda que eu faço oxigenação dos meus tecidos. Segundo, por meio desse fluxo laminar, eu não tenho trombo, eu não tenho agregação, ou seja, lembra quando a gente viu que depois eu vou até falar, né, na hora do fluxo turbulento, se eu tenho um fluxo muito turbulento, ou se então eu tenho um fluxo parado, o meu sangue, ele sofre. O sangue, ele é bem sensível, sabe? Então, qualquer alteração ali, ele vai sofrer, vai coagular, vai causar um trombo e vai dar ruim. E sem contar também que você pensa num fluxo laminar, você ajuda não só a questão da nutrição, mas também da resposta imune, para você conseguir passar as células da resposta imune de uma forma boa, né? Que essas células vão estar ali no nosso sangue. Não só essas células, né? Mas assim como todas as nossas células, tá? Então, hemácia, proteína, tudo vai se beneficiar com o fluxo laminar. E sem contar também a questão da hematose, tá? E também essa questão de atravessar para o outro lado do vaso. Outra coisa. Agora o fluxo turbulento. O fluxo turbulento, ele é patologia. Então, eu não tenho um fluxo turbulento se é uma coisa normal. Não é econormal. É uma patologia. Esse fluxo turbulento, o principal problema dele é que ele pode causar trombo. Pode coagular, pode causar um trombo. Ele é um movimento caótico e desordenado do sangue dentro do vaso sanguíneo, em contraste com o fluxo laminar, que é suave e ordenado. Suas causas incluem alta velocidade do fluxo, mudança no diâmetro ou na geometria do vaso, alteração na viscosidade do sangue e placa de ateroma. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, uma alteração na alta velocidade do fluxo, eu tenho, por exemplo, quando eu tenho um aumento de um débito cardíaco, esse débito cardíaco tá muito alto e isso vai aumentar a velocidade desse sangue, ou então o que a gente chama de estenose, né, da estenose de alguma artéria. Mudança no diâmetro, a gente também pode ver em alguns aneurismas, ou na geometria do vaso também algum aneurisma. O que acontece? O aneurisma, depois eu posso até colocar uma imagem para vocês. Você consegue perceber uma alteração literalmente na geometria do vaso. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu acho que... Bem rápido. Aqui. Vocês estão vendo? No aneurisma, olha como é que o vaso... Aqui, aneurisma de aorta abdominal. Olha esse vaso, como que ele muda a geometria. Você com certeza tem um fluxo turbulento, né? E placa de ateroma, né, não tem jeito, aquilo que a gente conhece, né, então eu tenho ali um pedaço, né, ocluindo ali, né, mudando essa minha geometria desse meu vaso também, né, internamente. E alteração na viscosidade do fluxo, a gente vai falar mais pra frente, tá? E aí o fluxo parado, esqueci de falar, é o fluxo de quando a pessoa morre, tá?
Esse é o fluxo parado. Isso aqui são mais uma fórmula que eu também deixei aqui pra vocês. Então, o que acontece? Essa fórmula aqui, ela vai mostrar que a questão da viscosidade, que eu também vou mostrar. Então, viscosidade do sangue é inversamente proporcional a todos esses fatores aqui. Então, velocidade do fluxo sanguíneo, diâmetro do vaso e densidade do sangue. E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que é essa viscosidade, tá? Outra coisa, fator principal, é assim, o principal que vai determinar essa questão do fluxo é o diâmetro dessa arteríola. É assim, o principal, o raio do vaso, tá? Então, esse fluxo vai ser determinado pelo raio do vaso. Vitória, como é que eu modifico esse raio do vaso? Vasoconstrição e vasodilatação. Então, olha só. Se eu tenho um diâmetro 1, 2, 16. Olha como é que vai subindo, ó. 4. Olha isso. Vai subindo muito, tá? Então, eu refalo. Menor resistência está relacionado ao aumento desse diâmetro e aumento do fluxo, tá? Tanto que... teve até uma questão, acho que foi na minha prova, que era... Foi no... Alguma prova que teve que perguntava assim, qual é o fator mais importante para aumento do fluxo? O mais importante é aqui, ó, raio do vaso, ou então o que a gente chama de diâmetro, tá? Raio do vaso, diâmetro, tanto faz. Outra fórmula, tá? Então, viscosidade do sangue e comprimento são inversamente proporcionais, porém constantes em condições de homeostasia, tá? Esse raio do vaso, intensidade do fluxo e diferença de pressão entre as extremidades do vaso também vão ser diretamente proporcionais. Aí agora vem a parte que a gente sempre tá esperando, que é da viscosidade. O que acontece? O que é a viscosidade do sangue e o que patologias eu vou ter a alteração disso? A viscosidade do sangue, ela é definida pela quantidade de hemácia, né? E aí, vou colocar dois extremos. Uma pessoa que é fumante e uma pessoa que tem anemia. A pessoa que tem anemia, ela vai ter uma viscosidade muito baixa. Só que, ao mesmo tempo, se eu tenho diminuição da viscosidade, eu tenho aumento do fluxo. Então, pensa comigo. A pessoa tem anemia, então isso quer dizer que ela tem menos hemácia. Tá lá no sangue. Se eu diminuo essas hemácias, eu deixo o meu sangue mais ralo, né? Assim, falando assim a palavra, é ralo, né? Ele fica igual uma água. Ou seja, ele fica menos viscoso. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho um aumento do fluxo, tá? Tá, Vitória, entendi o que você falou, mas me dê outro exemplo. Então, eu tenho lá um vaso sanguíneo. 2 vasos sanguíneos, mesmo tamanho, tudo. O que vai diferenciar... Vaso sanguíneo não, 2 mangueiras. E aí, o que vai diferenciar? Qual vai ser? Eu tenho 2... Não, mudar aqui o exemplo. Tenho 2 mangueiras e eu tenho 2 baldes. Nessa mangueira aqui, eu vou passar água. E aqui eu vou passar lama. A água, ela é menos viscosa. Já a lama, ela é mais viscosa. E aí você pensa aqui comigo. Vou passar. Qual vai ser o balde que vai encher mais rápido? Ou seja, qual o balde que vai ter mais fluxo? Pensa comigo. Se eu passar nessa mangueira água, a água ela é fina, a água ela passa rápido, porque ela não tem dificuldade de passar ali. Ela é água. Já a lama ela vai passar devagar, porque ela tem uma dificuldade de passar ali. Logo, o meu fluxo vai ser maior na água. Já na lama, meu fluxo vai ser menor, tá? Então, é isso que acontece. Então, se eu tenho uma pessoa que tem anemia, tá igual a água. Pensa na água, anemia é água, né? Então, eu tenho menos hemácia, eu tenho menos viscosidade e eu tenho um aumento desse fluxo. Logo, lembra que eu falei, pressão arterial é inversa ao fluxo? Por isso que a pessoa que tem anemia tem uma pressão arterial baixa, tá? Pressão arterial baixa. Agora, a pessoa que é fumante.
que acontece com uma pessoa que é fumante? O nosso corpo, pessoa tabagista crônica, né, há muito tempo, o nosso corpo, ao longo do tempo que a pessoa vai fumando, né, ela vai desenvolvendo patologias. E uma delas é o enfisema pulmonar. No caso da POC, e aí isso pode evoluir ou para uma bronquite crônica ou para um enfisema pulmonar. No caso do enfisema pulmonar, primeiro exemplo, a gente tem ali uma destruição dos alvéolos. Então, lembra, se eu não tenho alvéolo, eu não tenho como fazer troca gasosa, não tenho como fazer hematose eficiente. E aí o nosso corpo ele vai falar assim, ué, o que tá acontecendo que eu não tô conseguindo oxigênio? Tem alguma coisa errada. Ele não sabe que a pessoa é fumante. E ele pensa que o problema tá na hemácia. E ele manda, produzir mais hemácia. Mas a hemácia tá normal. Produz mais hemácia. E aí a pessoa começa a ter um aumento da viscosidade. Aí lembra, o problema do corpo não está na hemácia. O problema está no alvéolo que está danificado, tá? Produz mais hemácia e isso aumenta a viscosidade desse sangue. Esse sangue fica viscoso. E aí, o que vai acontecer? Vai diminuir o fluxo. E, consequentemente, vai aumentar a pressão arterial, tá? Então, lembra desses dois extremos. Anemia ou alguma pessoa que tem aí enfisema ou fumante, tá? Lembra desses dois extremos ou também da água e da lama, tá? Resistência ao fluxo sanguíneo em circuitos vasculares em série paralelo. O que acontece? Eu tenho duas imagens. Eu tenho uma imagem que eu tenho aqui, um circuito vascular, parece elétrica, né? Um circuito em série e um circuito em paralelo. E aí, o que acontece? Esse circuito que é em série, que é o que passa reto, o sangue ele vai passar por um único caminho com as resistências somadas. E aí, a resistência vai ser só essas duas. Porque eu tenho só ali essas dois extremos, né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui minha resistência total sendo mostrada por R1 mais R2, que é essa minha resistência total. E aí, quanto mais resistência, menos fluxo. Então, o fluxo do sangue, por exemplo, da artéria para a arteríola, para o capilar, para a vena e para a veia, é um fluxo linear. É um fluxo tranquilo. Agora, o circuito em paralelo é quando eu tenho ali capilares ou órgãos recebendo o sangue ao mesmo tempo. Por exemplo, rins, fígado e intestino. Então, eu tenho aqui essa arteríola, por exemplo, que vai passar esse sangue aqui, ó, em paralelo. E aí você começa a ter vários caminhos para o sangue seguir. E aí a resistência total vai diminuir, porque o sangue se divide. E aí eu tenho R1 dividido por 1, R2 é dividido por 1, isso tudo dividido, e aí no final eu vou ter uma menor resistência e um fluxo maior. Assim, não sei se, gente, isso é literalmente elétrica. Eletricidade acho que todo mundo viu em física, né? Algum dia na faculdade. Na faculdade não, na escola. Então, ou não sei. Então, o que acontece? Quando é como se eu tenho uma mangueira aqui. Adoro esse exemplo da mangueira. E aí, essa mangueira, ela vai se desdobrar para vários locais. No final, o meu fluxo vai diminuir. Né? No caso, o meu fluxo vai diminuir. Por quê? Porque olha só, como que eu tenho vários locais para poder passar, né? Se eu fizer uma seção aqui, eu consigo ver esse fluxo diminuído. Já aqui não, o fluxo vai ficar, ó, aumentado, constante, normal, porque eu não tenho vários paralelos para poder esse sangue se dividir. O que acontece, gente? Agora a gente vai falar sobre distensibilidade vascular e funções do sistema arterial e venoso. Então, a gente sabe, né, que as veias, elas são muito mais distensíveis do que as artérias. E aí, isso é muito importante porque às vezes a gente pode ter uma artéria que é muito grande, mas ela não tem essa capacidade de distender. Ou seja, ela não tem a elasticidade, sabe? E aí, por exemplo, você compara uma artéria que não tem essa capacidade de distender,
Tipo, a artéria aorta, ela é grande, mas não tem capacidade de se distender. Com uma veia jugular. A veia jugular é menor que a aorta, né? Pega aí uma aorta arco aórtico, né? Por aí. É muito menor. Só que ela tem ali a capacidade de se distender. E aí ela pode acomodar mais sangue, tá? E aí, continuando. Então, a gente vai ter ali distensibilidade vascular e funções no sistema arterial e venoso. Vai ser refere-se à capacidade dos vasos sanguíneos de se expandir com o aumento da pressão ou do volume, tá? E a gente tem aqui a fórmula. Aumento de volume distensibilidade vascular é igual ao aumento de volume dividido pelo aumento da pressão vezes o volume original. Gente, tá ficando de noite. Acabei de fazer uma prova de imunologia super mega difícil. Por isso que eu tô meio lenta, tá? Então, as veias, elas são mais distendíveis, elas vão atuar como reservatório de sangue, a gente vai ver um pouco mais disso. E elas podem acomodar grandes volumes com pequenas elevações de pressão. Já as artérias são menos distendíveis, são projetadas para suportar alta pressão e conduzir os sangues aos tecidos. Complacência vascular é a capacidade do vaso de se expandir, acomodar sangue adicional com um pequeno aumento de pressão, tá? E aí tem aqui a fórmula. E as veias vão ter maior complacência, facilitando o retorno venoso ao coração, que é aquilo lá que eu tinha falado pra vocês. Isso daqui é legal porque mostra a pulsação da pressão arterial. E aí o que acontece? Aqui a gente consegue ver, por exemplo, aqui eu tenho um aumento de pressão, que é quando esse meu ventrículo contrai. Aqui eu tenho um fechamento da válvula aórtica, e por isso que dá esse cliquezinho aqui, porque a válvula aórtica, ela dá uma fechada e aí ela mostra ali nesse exame. Provavelmente esse exame, ele é igual ao do pulso venoso, que aí o que acontece? Você coloca tipo um medidor de pressão, né, para poder ficar olhando as pressões ali dentro, né, da veia jugular direita. Só que aí no caso aqui a gente tá falando ali de curva do pulso de pressão da aorta ascendente, é diferente. Mas literalmente, o pulso venoso é literalmente igual a esse. Um pouco diferente, mas assim, a curvatura é um pouco diferente, mas é bem parecido. Então, quando fecha aqui a válvula aórtica, tem uma curvinha, né? Aqui quando começa a relaxar todo o coração, né? No caso, ventrículo. E aqui, ponto mais baixo, pressão diastólica. E aí a gente consegue ver quanto maior a complacência, ou seja, a artéria mais elástica, menor a pressão de pulso. Quanto menor a complacência, e isso acontece com a idade, por exemplo, maior a pressão de pulso, tá? Isso aqui com essa fórmula aqui, resumida. Agora, as veias, tá? Então, aí, as veias, né, elas vão servir como reservatório de sangue. E aí a gente tem outros reservatórios de sangue. Então, por exemplo, o baço, o fígado, as veias abdominais e o plexo venoso sob a pele, tá? E aí uma coisa muito interessante das veias é porque elas funcionam como uma bomba venosa. Já ouviram falar que a panturrilha é o segundo coração? Sempre tem isso, né? Já falaram que o intestino é o segundo cérebro, né? Agora, se vocês nunca ouviram isso, vocês vão escutar muito isso em imunologia. E veia da panturrilha é segundo coração. Por que disso? Né? As válvulas nas veias, a gente tem válvulas nessas veias, né? E essas válvulas, o que as válvulas fazem? Elas impedem refluxo de sangue. Então, a função delas, né, como eu falei, impedir refluxo de sangue. Ou seja, na hora que o sangue sobe, faz ele não voltar para baixo. Porque, assim, ali a vascularização da perna, coitada, né? É totalmente desfavorável quando você pensa em retorno venoso, né? Porque você tem que fazer um movimento ali de subir, né? E aí, essas válvulas vão impedir o refluxo. Presentes principalmente ali nas veias da perna, direcionam o fluxo venoso em um sentido único. Então, das veias superficiais para as perfurantes, profundas e coração.
Como vai funcionar essa bomba venosa? Então, durante a contração muscular, os músculos vão apertar mesmo as veias e aí elas vão empurrar o sangue pra cima. Por isso que falam, tem que fazer caminhada. Não sei, eu acho que é essa frase, né? Que tem que fazer caminhada, porque aí essa caminhada ela faz isso. Ou então, não, melhor ainda que caminhada, é quando as pessoas fazem alguma cirurgia, tem que ficar usando aquelas meias de compressão. Eu já ouvi falar também que essas meias de compressão ajudam nisso, nessa bomba venosa. Porque faz essa contração ali. E também por isso que quando a pessoa faz uma cirurgia, ela tem que ficar caminhando para poder empurrar esse sangue, né? Então, as válvulas se fecham abaixo para poder impedir que o sangue volte. E aí isso vai reduzir a pressão venosa nas pernas e ajudar o retorno venoso. E lembra, o que é retorno venoso? É o sangue ali voltando pro coração ali, caindo ali, saindo da veia cava, drenando ali pro coração, tá? Por que isso é importante? Evita acúmulo de sangue das pernas, previne varizes, inchaço e trombose e é essencial em posição ortostática, ou seja, em pé, porque o sangue precisa vencer essa gravidade, né? Porque, como eu falei, né, completamente disfuncional para o retorno venoso. Exemplo prático, ficar parado muito tempo em pé pode prejudicar a bomba venosa, por isso é importante se movimentar ou contrair os músculos da perna, tá? Agora a gente vai falar sobre microcirculação e sistema linfático. Sistema linfático que todo mundo ignora, né? Mas a gente estuda sistema linfático, inclusive PAP 2 estuda beça o sistema linfático. Uma parte lá chega que estuda, né? E aí o que acontece? As artérias... Eu acho que eu botei... Aqui, você aqui tá bem melhor, que esse aqui tá... né? Bem vibes Rômulo, esse aqui tá mais resumido. Então, o que acontece? As arteríolas, né, como eu falei, elas vão controlar o fluxo sanguíneo para os tecidos, né, fazer vasoconstrição, vasodilatação e vai controlando ali, né, as necessidades locais, né, por exemplo, oxigênio, né. Então, tanto que se vocês forem ver, isso é muito legal, cara, que tem uma parte ali de pulmonar que a gente consegue ver que... No caso, estou associando com pulmonar porque é mais didático, né? Mas o que acontece? As arteríolas, quando elas veem que... Comecei a correr agora. O músculo da minha perna, por exemplo, tá começando a ficar com baixa de oxigênio. As arteríolas vão começar a fazer vasodilatação para poder aumentar o fluxo para o meu músculo da perna. Ou seja, é ali que elas conseguem controlar a necessidade local de fluxo, né, sanguíneo, de nutrientes para os tecidos. E aí é diferente quando a gente chega lá no pulmão, porque as arteríolas no pulmão, elas fazem vasodilatação, não chega nem a ser... arteríola assim. Elas fazem vasodilatação para onde tem menos sangue. No corpo, elas fazem para onde tem mais... Desculpa. No corpo, elas fazem para onde tem menos e no pulmão elas fazem para onde tem mais, porque elas querem pegar o sangue que tá no local que tá mais oxigenado, né? Isso é até muito engraçado, eu acho super maneiro. E aí a gente tem os capilares, né? Então, fazem troca de substâncias entre o sangue e as células, né? Como eu falei. As trocas pelos capilares podem ser feitas por difusão, filtração e reabsorção. Ali a gente tem passagem de águas, íons, oxigênio e nutrientes para o líquido intersticial, que vai banhar as células, né? O líquido intersticial é um fluido que preenche os espaços entre as células e os capilares. Vou falar um pouco mais devagar, né? Será que eu já falo de fluxo da linfa? Falo. O fluxo da linfa é o seguinte... Parte desse líquido intersticial vai ser recolhido pelo sistema linfático e transportado como linfa. Isso faz remoção de excesso de líquido dos tecidos, bem como transporte de proteínas e resíduos de volta à circulação sanguínea. A resposta imune também vai ter presença ali, então os linfonodos filtram a linfa antes dela ser devolvida ao sangue. Então, a gente... consegue perceber que é até engraçado que o pessoal fala, que é assim, se não fosse sistema linfático, a gente ia virar um baiacu, porque realmente o sistema linfático, ele drena tudo, é como ele falou, parte do líquido intersticial vai ser recolhido ali por esse sistema linfático, ele vai remover esse excesso de tecido, de líquido, tanto que quando a gente fala de pressão, deixa eu tentar lembrar qual foi a matéria que a gente falou isso. Foi em edema pulmonar.
Mas aí, como vocês ainda estão começando a ver edema pulmonar agora, foi na parte de pressão hidrostática, tipos de pressão. Não, acho que não foi nessa parte, na parte de edema pulmonar. Então, a gente vai ver lá na parte de edema pulmonar que chega uma hora que quem segura o tranco do edema pulmonar é o sistema linfático, né? Pra poder não dar zebra, né? Dar o edema pulmonar. E é o sistema linfático que vai pegar ali esse excesso de líquido, né? Ele vai dar aquela salvada. E aí agora a gente vai falar um pouco... Cadê? Ué, cadê? Tinha mais coisa. Pera, a gente tá meio perdida nos meus slides. Ah, não, certo. Pera aí, galera. Esses slides aqui, né? Tá. Fluxo de sangue nos capilares, vasomotilidade. Então, o que acontece? A gente vai ter uma contração intermitente das meta-arteríolas e dos esfíncteres pré-capilares para poder regular a vasomotilidade, ou seja, oxigênio e outros fatores, que é como eu já tinha falado para vocês lá sobre essa regulação das arteríolas, tá? E aí que a gente consegue ver, ai, tão fofinho, o capilar linfático, aí aqui o interstício, né? Fazendo aqui, ó, dissolução de moléculas. Substâncias lipossolúveis podem se difundir diretamente através das membranas, ou seja, substâncias que gostam da gordura podem passar, né, pelas membranas e atravessar facilmente. Oxigênio e gás carbônico, né, consegue se difundir porque é um gás. E substâncias hidrossolúveis, não lipossolúveis, vão se difundir a partir de poros na membrana desses capilares, tá? Então, acho que vocês já viram histologia, que esses capilares têm vários porozinhos. Vocês provavelmente já devem ter visto. E aí, isso vai também, uma coisa que vai influenciar muito isso, vai ser o tamanho da molécula que vai passar ali. Isso a gente falou bem ali na P1, né? Então, lembra, se eu tenho uma molécula que é muito grande, ela não passa ali nessa membrana. É literalmente aquilo lá de P1, membrana plasmática, tá? Isso aqui é o peso das moléculas, tá? Então, o mais engraçado é a albumina, cara. Por isso que a gente fala, ter concentração de proteína na urina, cara, sabe que deu ruim. Porque olha o peso molecular da albumina. Olha também da hemoglobina. Sangue na urina. A gente fala principalmente ali da urina, porque é onde a gente tem passagem ali da membrana. Então, se passou albumina ou sangue na urina ou proteína na urina, pode saber que você tá com uma lesãozinha nos rins. Bonita, e aí a gente consegue também associar isso também nos capilares, né? Então, algumas vão passar, algumas não. Ou então, por exemplo, glicose. Se estiver passando, é porque também tá com a glucosezinha alta. Efeitos da diferença de concentração, né? Então, a intensidade da difusão através das membranas da maioria das substâncias nutricionalmente importantes são tão grandes que mesmo pequenas diferenças de concentração são suficientes para provocar o transporte adequado entre plasma e o líquido intersticial. Então, você vê como que é muito importante essa nutrição ali, né? A gente fala tanto dela. Agora, essa daqui... Tá aqui um resuminho. Não sei porque eu não apaguei esses outros slides, porque eu tenho um outro resuminho que é bem melhor, né? Então, o que acontece? Qual é o efeito da diferença de concentração na difusão? A gente vai sempre ter essa linda força de Starling, né? Então, nós temos 4 forças. Então, nós temos forças que vão puxar para fora e forças que vão puxar para dentro. As forças que vão puxar para fora são pressão coloidosmótica do líquido intersticial, que é essa PCLI. Então, ela vai ter atração de líquidos para fora dos capilares causada pelas proteínas no líquido intersticial. Lembra? Proteína puxa. Se no caso, ela vai se puxar para fora. Segunda, pressão capilar. É a pressão que está passando ali, ó, nesse sangue. É igual aquela pressão hidrostática, sabe? Ela vai empurrar esse líquido para fora dos capilares para poder ter, né, aquela nossa nutriçãozinha. E aí, as que vão puxar para dentro para poder compensar, que a gente também não pode ter, né, extravasamento assim, né, tão grande. Então, pressão do líquido intersticial, então
resiste ao movimento de líquido para fora dos capilares, sendo geralmente negativa, que vai ser regulado pelo sistema linfático, e pressão coloidosmótica plasmática, que no caso, a atração de líquidos de volta para os capilares por conta das proteínas que estão no plasma, então albumina, tá? Isso tudo, a gente vai ter ali a soma e diminuição disso tudo, e a gente vai ver se a gente vai ter ou não difusão ali nesse capilar, né? Ou seja, passagem. Então, proteína do líquido intersticial, pressão do capilar, ou a gente pressão hidrostática, que eu acho melhor, mais didaticamente para poder pensar, né? Pressão ali do sangue, ali batendo. Se vocês têm algum problema com esses conceitos, volta naquele vídeo da P1, que eu acho que é muito importante, tá? E as jáspicas vão puxar para dentro, pressão ali regulada pelo sistema linfático, né? Pressão que vai puxar esse líquido para resistir, que vai resistir ao movimento desse líquido para fora dos capilares. E pressão coloidosmótica, no caso, é as proteínas que vão ficar ali no nosso sangue, que vão puxar e não vão deixar esse líquido extravasar, tá? E aí, o que acontece? As somas dessas forças vai determinar a pressão efetiva de filtração. E a gente vai ter aqui, ó, todas essas forças. Se for positiva, vai ocorrer filtração de líquido para fora dos capilares, nosso querido edema. Se for negativa, vai ocorrer a absorção de líquido de volta para os capilares, tá? Isso aqui, principalmente no vídeo de pulmonar, vocês vão entender melhor ainda, porque tá com os exemplos de problemas que podem acontecer ali, tá? Então, eu recomendo muito vocês associarem muito com a clínica, né? Então, vai ficar até melhor. Então, vejam. Pressão hidrostática no líquido intersticial. Então, no tecido subcutâneo frouxo, a pressão do líquido intersticial é normalmente negativa em relação à pressão atmosférica ao redor dos tecidos. Isso se deve ao sistema linfático, que continuamente drena o excesso de líquido intersticial, criando uma pressão negativa. Isso tudo para poder evitar acúmulo de líquido nos tecidos do nosso edema. A pressão coloidosmótica, como a gente tinha falado, é a pressão ali das proteínas que estão no sangue. Exemplo da albumina, né? E aí, no corpo humano, a pressão coloidosmótica é de aproximadamente 28, tá? E aí, a gente tem outras pressões ali, outros componentes dessa pressão, tá? Aqui vocês podem dar uma lidinha. Filtração efetiva. Então, aqui a gente consegue... Aqui tá melhor, né? Então... Aqui. O sistema linfático, ele vai permitir que o líquido dos espaços intersticiais retorne ao sangue, completando o sistema circulatório, tá? Diferente dos capilares sanguíneos, os vasos linfáticos, eles vão transportar proteínas e partículas grandes que não podem ser absorvidas pelos capilares devido ao seu tamanho. E depois são removidos pelo sistema linfático e filtrados nos linfonodos. Então, você vê como que tá tudo muito junto. Então, a gente tem ali capilar, do capilar vai para os vasos linfáticos, e aí, se a gente vê que não pode ficar ali dentro do sangue, para onde que acontece? Ele vai lá no linfonodo, ter ação de célula T, né, resposta imune. Ou então, se for uma que pode retornar para o sangue, ela retorna, tá? Quase todos os tecidos do corpo possuem canais linfáticos que vão drenar o excesso de líquido. É um dos mecanismos contra o edema. Exceções incluem áreas como pele superficial, sistema nervoso central, até por conta da barreira hematocefálica, músculos e ossos, onde o líquido flui por canais pré-linfáticos até alcançar os vasos linfáticos, ou o líquido cérebro-espinhal. Isso aqui a gente consegue ver que todo o nosso sistema linfático e é que, nossa, gente, sério, o sistema linfático é muito incrível, né? Tipo, é tão pequeno e tá no nosso corpo inteiro. É muito legal. Aqui, olha que maneiro. Ele passa por todos os capilares. Tá. Outra coisa também que o nosso sistema linfático ele é importante, ele é muito crucial para a absorção de nutrientes, né, lipídios, que vêm do trato gastrointestinal. Isso vocês vão ver muito, acho que com o Anderson,
ou não sei, acho que em FB2, né? Então, depois de uma refeição rica em gordura, a linfa do ducto torácico pode conter 1 a 2% de lipídios, né? E aí as bactérias, por exemplo, vão entrar nos capilares linfáticos, serem filtradas e destruídas nos linfonodos, tá? Intensidade do fluxo linfático, então a gente vai ter ali fluxo linfático total de 120, de 2 a 3 litros por dia, vai aumentar em resposta a fatores que elevam a pressão do líquido intersticial, como pressão hidrostática capilar elevada, ou seja, uma pressão arterial alta, vai empurrar mais líquido para fora dos capilares, aumentando o volume de líquido intersticial. E aí, lembra, se eu começo a extravasar muito líquido para fora, ou no caso o edema, quem que vai puxar todo esse líquido? Sistema linfático. E aí eu vou começar a ter mais pressão ali nesse sistema linfático. Pressão coloidosmótica plasmática diminuída. Então, quando eu começo a diminuir, por exemplo, a albumina do meu corpo, eu aumento o edema, quem vai ter que puxar isso tudo? O sistema linfático. Pressão coloidosmótica aumentada no líquido intersticial. Lembra daquela proteína que estava ali dentro do meu líquido intersticial, que estava tentando puxar para fora? Se eu aumentar ela vai atrair mais líquido para fora, edema, quem vai puxar? Sistema linfático. Permeabilidade capilar aumentada, então vai facilitar a passagem do líquido e macromoléculas para o espaço intersticial, e isso tudo vai aumentar a carga para os vasos linfáticos. Principalmente se eu tiver alguma lesão ali nesse capilar, vai gerar isso, tá? Controle local e humoral do fluxo sanguíneo dos tecidos. Então, o que acontece? Esse fluxo sanguíneo, ele vai mudar, né? A todo momento. E a gente vai ter que ter um controle local, né? Isso tudo vai responder às necessidades dos tecidos. Então, a maioria dos tecidos vai apresentar a capacidade de controlar o seu próprio fluxo sanguíneo, tá? Então, por exemplo, se eu preciso de mais oxigênio nos tecidos, se eu preciso de mais outros nutrientes, tipo glicose, aminoácidos, ácidos graxos, se eu quero remover mais CO2, hidrogênio, né, no caso aí pH, né, aumentar a concentração apropriada de íons, transporte de hormônios e substâncias, isso tudo vai alterar ali, né? Tá, então a gente vai começar com o controle agudo do fluxo sanguíneo local. Então, quando eu tenho aumento do metabolismo, isso vai elevar o fluxo sanguíneo nos tecidos, ou seja, um músculo durante o exercício físico, ele vai estar consumindo mais oxigênio. Aí, para poder suprimir essa demanda ali aumentada, a gente tem o quê? Vasodilatação. E esse fluxo vai aumentar. Segundo, né, disponibilidade reduzida de oxigênio eleva o fluxo sanguíneo tecidual. Então, quando o nível de oxigênio vai diminuir, o que vai acontecer? Como eu tinha falado anteriormente, os vasos locais vão se dilatar. Essa falta de oxigênio vai impedir a contração ali desse músculo liso vascular, e aí a gente vai ter o que? Vasodilatação. E a gente tem duas teorias: teoria da vasodilatação para regulação aguda do fluxo sanguíneo e teoria da demanda de oxigênio para o controle local do fluxo. A teoria da vasodilatação para regulação aguda do fluxo sanguíneo local, o que ela vai falar? Ela vai falar que o acúmulo de produtos ali do nosso metabolismo vai levar a liberação de vasodilatadores locais. E aí isso vai agir aonde? Nos nossos músculos lisos. Vai relaxar esse músculo liso ali das nossas arteríolas, por exemplo, né, dos vasos. E aí isso vai aumentar o diâmetro, né, ali o raio, e vai aumentar o fluxo. E aí a gente tem alguns exemplos aqui que tá escrito aqui. Então, adenosina, dióxido de carbono, não sei o que lá. Isso tudo vai promover ali essa vasodilatação. E a segunda, né, que é a teoria da demanda de oxigênio, ou teoria demanda de oxigênio para o controle local do fluxo sanguíneo. Então, quando falta oxigênio, isso vai impedir contração do músculo liso. E aí, o que isso vai acontecer? Vasodilatação. E isso é muito importante por conta da diminuição de oxigênio local, né, hipoxia local, né? E aí isso tudo aqui, ó, a gente consegue ver essa imagem, depois eu vou dar uma explicada, tá? Exemplos especiais do controle metabólico agudo local do fluxo sanguíneo. Então, a primeira imagem aqui na parte superior, a gente consegue perceber o seguinte:
Quando eu tenho aumento transitório do fluxo sanguíneo depois de uma oclusão arterial, né, de uma artéria que irriga um tecido, né, o que vai acontecer? Eu vou ter ali, primeiramente, né, eu vou ter essa oclusão, só que o tecido, ele vai continuar o metabolismo dele ali. E aí a gente vai ter o quê? Consumo de oxigênio e consumo de alguns metabólitos. Quando essa oclusão vai ser retirada, todos esses compostos, né, vão começar a provocar o quê? Vasodilatação. Esses compostos aqui, ó, vai provocar vasodilatação. Aí, o fluxo sanguíneo vai o quê? Aumentar. Isso tudo é como se fosse um mecanismo para poder repor o oxigênio e remover todos esses metabólitos que estavam acumulados, tá? Então, a gente consegue ver aqui, ó, fluxo sanguíneo muscular, olha como é que ele aumenta. E aí, depois a gente consegue ver aqui, na segunda imagem, que é o seguinte. Essa segunda imagem, eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo durante uma atividade metabólica. Então, ou seja, eu tô aqui estimulando esse músculo, por exemplo, exercício físico e tal. Esse fluxo vai aumentar. E aí, quando o estímulo cessar, o fluxo vai retornar ao normal. Aqui, ó, esse fluxo retornando ao normal. E a gente consegue perceber isso por esse gráfico também, tá? Agora, autorregulação do fluxo sanguíneo durante as variações de pressão arterial, mecanismos metabólicos e miogênicos. O que acontece? A curva vermelha vai representar a resposta aguda, ou seja, é a autorregulação imediata feita em minutos, né? A gente vai ter dois mecanismos, os miogênicos, que é ali o estiramento do músculo liso, e aí a gente vai ter ali uma vasoconstrição reflexiva, e a gente também tem os metabólicos, que é quando a gente tem variação local ali do oxigênio, do CO2, e aí isso vai gerar um ajuste rápido ali no diâmetro do vaso. No final, isso tudo vai resultar em um aumento dessa pressão arterial, aqui ó, pressão arterial, e o fluxo vai ser mantido ali quase constante. Olha só, a pressão arterial aumenta e o fluxo aqui quase constante, tá? Já a longo prazo, a gente tem aqui a curva verde. O que vai acontecer a longo prazo? A gente vai ter que se adaptar cronicamente a isso. Ou seja, eu vou ter uma remodelação vascular com angiogênese, ou seja, produção de novos vasos, ou então eu tenho alguns ajustes ali na estrutura desse vaso, tá? E aí isso vai permitir que esse fluxo volte ao normal. E aí a gente tem aqui alguns mecanismos especiais, né, para poder controlar esse controle agudo ali de fluxo sanguíneo. Então, rins, feedback túbulo glomerular, né, a mácula densa, que a gente já tinha até falado um pouco, também falamos lá na aula de renal. No cérebro, né, além do controle do fluxo sanguíneo, pela concentração de oxigênio tecidual, as concentrações de CO2 e de hidrogênio têm papéis. E na pele, né, o controle do fluxo sanguíneo está intimamente relacionado à regulação da temperatura corporal, sistema nervoso simpático. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o controle do fluxo sanguíneo tecidual pelos fatores de relaxamento e de constrição derivados do endotélio. Então, a gente vai começar com o óxido nítrico, que ele é um vasodilatador muito potente, né? Ele vai ser produzido ali pelas células endoteliais saudáveis. A gente vai ter uma enzima ali, que é essa ENOS, que ela vai catalisar a conversão, né, de arginina, oxigênio, ali em óxido nítrico, e aí a gente também tem ali a redução de nitratos inorgânicos, que ele também pode ser gerado ali por isso, ali pela dieta. E aí, qual a ação fisiológica que ele tem? Ele vai se difundir rapidamente para o músculo liso, tanto que a ação dele vai durar ali, a meia-vida dele no sangue é de 6 segundos, e ele vai ativar a guanilatociclase. Essa guanilatociclase, ela aumenta o GMP cíclico,
Vocês vão ver essa palavra também toda hora. Esse GMP cíclico, ele vai induzir o relaxamento do músculo liso, esse aumento, né? E aí, ou seja, vasodilatação. E ele vai atuar ali localmente ali nos tecidos onde ele vai ser liberado. E ele é muito importante, gente, para poder proteger os nossos endotélios sobre várias coisas. Ele também vai agir na inflamação. Vocês vão ver ele bastante. Aí esse aqui é o mecanismo, né? Aí agora sobre a endotelina. A endotelina, um potente vasoconstritor liberado pelo endotélio danificado. Então, ele é um peptídeo, a endotelina. Ela é um peptídeo de 27 aminoácidos, né? Vai ser muito potente, né? Então, a gente vai ter pequenas quantidades, vão ser suficientes para poder causar vasoconstrição. Vai ser produzida pelo endotélio vascular. O dano ao endotélio é o principal gatilho, então pode ser causado por lesão mecânica, estresse, inflamação, né? Ela vai causar uma vasodilatação local intensa e, principalmente, ela vai prevenir hemorragia nos pequenos vasos, tá? Vai auxiliar na homeostase vascular e também vai atuar no controle do tônus basal, tá? Além disso, outra coisa muito importante dela é isso aqui, ó. A gente vai ter antagonistas dos receptores de endotelina que vão ser usados no tratamento de hipertensão pulmonar. E aí vai melhorar a vasodilatação e diminuir a progressão da lesão ali nesse vaso, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa pra poder eu falar. Nossa, a bateria tá acabando. Agora, próximo, regulação do fluxo sanguíneo a longo prazo. Então, como que é feito essa regulação do fluxo sanguíneo a longo prazo? É uma coisa mais crônica. Primeiro, remodelamento vascular. Então, quando eu tenho uma regulação sanguínea a longo prazo, eu começo a ter um remodelamento vascular crônico. Então, ao longo ali de dias e semanas, os tecidos, assim como o nosso corpo, eles começam a se adaptar. Começa a ter uma adaptação desse vaso às necessidades metabólicas. Então, eu começo a aumentar o número dos vasos que vai fazer angiogênese, começa a crescer e ter calibração ali das arteríolas e dos capilares. A angiogênese, o que ela é? Ela é a formação de novos vasos, tá? E também tem ali a liberação de fatores de crescimento vascular ali na formação desses novos vasos, tá? E a vascularização vai ser determinada pela necessidade máxima de fluxo sanguíneo, não pela necessidade média. Então, por exemplo, o músculo esquelético em repouso, ele tem baixa demanda. Mas com exercício físico intenso, ele precisa aumentar esse fluxo, né? Aí a vascularização, ela vai se ajustar para essa necessidade máxima, tá? Agora, controle humoral da circulação. Então, a gente vai ter esse controle humoral por alguns agentes, substâncias, né, vasoconstritoras ou vasodilatadoras. Então, primeiro a gente começa aqui pela norepinefrina e epinefrina, né, ou seja, adrenalina e noradrenalina, elas vão ser liberadas pelo sistema simpático, né, então, terminações simpáticas, ou então pela adrenal. Vai atuar ali nos receptores alfa-adrenérgicos. Vocês vão ver isso muito com o Anderson, né? E no final elas vão induzir ali a vasoconstrição, tá? E além disso, a epinefrina, ela também vai ter um efeito na vasodilatação em músculo esquelético pelos receptores beta-2. Por que acontece? A gente tem vários receptores no nosso corpo de adrenalina. Por isso que eu tô falando que vocês vão ver isso mais especificamente com o Anderson. Mas o que acontece? Esses receptores, eles vão responder de forma diferente pela adrenalina. Então, por exemplo, os alfa-adrenérgicos, eles vão induzir a vasoconstrição. Já os beta-2, eles vão induzir a vasodilatação. Então, vai depender muito do local em que ele está,
tá? Não sei como o Rômulo falou pra vocês, se ele vai focar muito nisso, provavelmente eu acho que não, tá? E sem contar também que a gente tem a estimulação nervosa direta, que é quando a norepinefrina, que é liberada ali diretamente pelo nervo, ela começa a fazer uma vasoconstrição imediata ali no local. E também a gente tem os efeitos indiretos da norepinefrina e da epinefrina no sangue, que elas vão circular no sangue depois da liberação pela adrenal, né, parte ali da medula dela, e vai começar a ter um efeito sistêmico. Depois a gente tem a angiotensina 2, que é aquele vasoconstritor que a gente falou a beça, então vai elevar a pressão arterial, né, principalmente ali quando a gente tá com hipovolemia, hemorragia, insuficiência renal, e também estimula a liberação de aldosterona, que vai aumentar a retenção de sódio, vai aumentar a volemia, aumentar a pressão arterial. E o último, vasopressina, então, que é o nosso ADH. O ADH, ele também é conhecido como vasopressina, então ele vai atuar tanto nos vasos sanguíneos, tanto nos rins fazendo reabsorção de água e aumentando a volemia, aumentando a pressão arterial. E nos vasos sanguíneos, ele vai fazer vasoconstrição, tá? E já os agentes vasodilatadores, a gente tem aí a bradicinina, nossa, eu sempre falo errado esse nome, bradicinina, né, vai ser derivada ali para fazer uma vasodilatação arteriolar bem intensa. Então, além disso, ela também vai aumentar a permeabilidade desse capilar, facilitando o extravasamento ali, né, de proteínas, líquidos, gerando edema. E ela vai ter um papel muito fundamental na fase aguda da inflamação, tá? E ela também vai contribuir para aquela famosa e maravilhosa dor inflamatória, tá? Já a histamina ela vai ser liberada por mastócito e basófilo, né? Principalmente ali reações de hipersensibilidade, né? Que a gente chama, que é alergia, hipersensibilidade. E aí a gente tem alguns gatilhos para poder liberar essa histamina. Então, lesão tecidual, inflamação, alergia, né? Pelo IgE, que a gente chama, né? Que é o anticorpo IgE. O que a histamina vai fazer? Ela vai fazer vasodilatação arteriolar, vai aumentar a permeabilidade capilar e vai causar também rubor, calor e edema, que são aqueles sinais ali inflamatórios que a gente fala muito, né? É uma musiquinha, calor, rubor, dor e edema. Tá? E aí, pra finalizar, né, então, grande parte dos vasodilatadores e vasoconstritores, eles vão exercer pouco efeito a longo prazo no fluxo sanguíneo, a menos que alterem a intensidade metabólica dos tecidos. Ou seja, o fator que determina o fluxo tecidual a longo prazo é a atividade metabólica local. Então, essas substâncias, todas as substâncias que eu falei, elas só vão alterar o fluxo sanguíneo de forma duradoura se provocar mudança metabólica no tecido, tá? E a gente tem ali esse diagrama aqui que eu falei que eu ia explicar. Então o que acontece? A gente tem a meta-arteríola, que é um vaso intermediário entre a arteríola e o capilar. Tem um esfíncter pré-capilar, e que vai regular ali a abertura. E a gente tem aqui a célula capilar lateral, que é o local de troca entre o sangue e as células do tecido. E aí o que acontece? A gente vai ter um mecanismo de feedback. Se tem menos aporte de oxigênio ou aumento do metabolismo tecidual, eu começo a diminuir o oxigênio nos tecidos. E aí eu tenho um estímulo local. Isso tudo vai resultar em relaxamento de arteríolas e dos esfíncteres pré-capilares. E aí, o que vai acontecer? Aumento de fluxo local e consequentemente, aumento da oferta de oxigênio e a remoção desses metabólicos que estavam ali, que induziram ali essa vasodilatação. E depois volta ao equilíbrio normal, tá? É isso.